Pessoal, vamos falar agora dos exemplos típicos de variação, tá bem? Olha aí 3 exemplos típicos de variação. Tem esse primeiro à esquerda em cima, o segundo à direita em cima e o logo abaixo, tá? O primeiro à esquerda em cima é o chamado cauda longa, também conhecido como não simétrico, tá? E ele acontece em alguns momentos. Eu tenho o bimodal, que é esse segundo da direita, em que eu tenho 2 montes, tá bem? E eu tenho o formato de sino, que é o formato simétrico, que também caracteriza uma outra avaliação. Vou começar pelo formato simétrico, tá? Nesse formato simétrico, a gente tem o que chama de uma distribuição normal padrão, tá? A distribuição normal, ela modela a maioria dos fenômenos físicos, químicos, biológicos que são estudados no planeta Terra. A gente utiliza a distribuição normal para modelar a maioria desses fenômenos, tá? E quando a gente tem uma modelagem normal como essa aqui, que a gente vai ver nos exercícios também, a gente consegue observar que não existem causas especiais de variação atuando sobre o processo, tá bem? Como não existem causas especiais, a gente espera que esse processo seja estável ao longo do tempo. Só existem nesse caso, causas comuns de variação atuando. Então, para olhar aqui, e vamos voltar àquele exemplo, resgatar aquele exemplo do pé de manga, da mangueira, não é? Na mangueira, se a gente for coletar todas as mangas que são que nascem naquele pé em um determinado período de safra, e a gente for avaliar ou comparar os pesos dessas mangas, tá bem? Que podem ser os pesos de um item na produção, pode ser qualquer indicador que você tenha, tá bem? Mas se eu for avaliar essas mangas aqui, ó, eu tenho aqui, ó, poucas mangas com peso pequeno. Imagina que o peso aqui está variando de valores pequenos até valores mais altos. Então, cada pontinho desse aqui é uma manga, tá bem? Aqui essa aqui eu tenho apenas uma manga que está bem leve, que tem um peso bem pequeno. Aqui eu tenho 2 mangas que têm um maior peso, tá? Esse peso pode ser o mesmo peso, pode ser o peso dentro de um intervalo. Então imagina que aqui seja um intervalo de tanto a tanto em relação ao peso, tá bem? Eu não tenho nem ideia da gramatura de uma manga, não tenho ideia. Mas imagine assim, um outro exemplo, tá? Imaginem aqui eu variando entre 180 e 220 gramas, tá? Aqui eu tenho 2 mangas com entre 218 e 220 gramas. E aqui eu tenho apenas uma manga, tá? Entre 178 e 180 gramas. Então, pode ser um resultado entre também, tá bem? Então, aqui eu tenho ó, poucas mangas com peso leve. Aqui eu só tenho ó, 3 com 4, 7 com 1, 8. Poucas mangas com peso leve. Aqui eu também tenho ó, poucas mangas com peso maior. Seriam 4 com mais 4, 8, né? Poucas mangas com peso maior. E aqui no meio tem muitas mangas com peso intermediário. Essa distribuição, que pode ser de peso, temperatura, o que seja, é conhecida como distribuição normal padrão. E quando a gente olha uma distribuição como essa, a gente pega a nossa base de dados, avalia a normalidade da base de dados, encontra que é uma base de dados normal, ou bem descrita por uma distribuição de probabilidade normal, a gente consegue fazer a avaliação de que não existem causas especiais de variação atuando sobre esse processo. A gente vai discutir o que são essas causas especiais. Aqui só existem causas comuns de variação atuando sobre o processo. E essas causas comuns de variação, elas fazem com que o processo tenha essa variação. São causas comuns. Pode ser a fertilidade do solo, a temperatura, a quantidade de umidade que essa árvore foi submetida ao longo do tempo, pode ser a variabilidade relacionada à dimensão e o peso dos galhos. Tem muitas fontes de variação, mas todas comuns. E essas fontes comuns de variação, que são as fontes esperadas, a gente espera que essas fontes existam, essas fontes de variação podem ser conhecidas ou não, porque quando eu falo de um pé de manga, eu conheço algumas fontes de variação, como eu citei aqui, mas tem muitas outras que eu não conheço, que um agrônomo, um engenheiro agrônomo, né, ele teria muito mais condições de falar outras fontes de variação que interferem no peso da manga. Não é verdade, gente? A quantidade de chuva, eu não sei. Então, independente se eu conheço ou não conheço bem, não é? Todas as minhas causas comuns de variação, independente se eu conheço ou não elas bem, elas estão imprimindo ali, gerando ali determinada variação.
E essa variação que ela está gerando faz com que eu tenha mangas maiores e mangas menores. Mas aqui eu não tenho nenhuma causa especial de variação atuando, porque se eu tivesse, o comportamento não seria normal. Seria que comportamento, Israel? Poderia ser um comportamento como esse que a gente vai chegar lá, tá bom? Mas olha esse segundo exemplo aqui, que a gente chama de distribuição de um formato bimodal. É uma figura bimodal, a gente apresenta dois montes aí. O que pensávamos ser um processo opera na realidade como dois processos, ou seja, pode ser que aí dentro estejam presentes duas características, ou sejam mangas não vindas de uma árvore só, sejam mangas vindas de duas árvores diferentes. E as mangas da primeira árvore têm uma característica, da segunda árvore tem outra característica. Sendo que como eu peguei todos esses pesos e juntei dentro de uma avaliação de base de dados só, olha o que aconteceu aí. Aconteceu que, aparentemente, eu misturei tudo e ficou duas distribuições normais em uma só. Então, o que é que eu preciso fazer nesse caso? Estratificar. Quando eu enxergo algo como bimodal, eu estratifico essa base de dados para poder avaliar. Será que aqui esses dados estão vindo de um local só ou de dois? E quando eu falo isso, eu falo turnos diferentes, máquinas diferentes, colaboradores diferentes, dias diferentes. Tudo que pode gerar uma alteração mediante uma mudança pode ser representado. A gente consegue visualizar, se a gente não separa esses dados bem, a gente consegue visualizar isso visivelmente aqui através dessa figura bimodal. E eu tenho uma outra caracterização, tá bem, pessoal? Que os dados podem vir de um processo que não é facilmente explicado por suposições simples, matemáticas, como a normalidade. E aí eu tenho figuras como essa aqui, que apresentam uma cauda longa não simétrica, tá bem? E para esse caso, normalmente eu tenho algumas causas não normais ou causas especiais, causas não comuns, causas especiais de variação atuando, que estão mudando o comportamento ao longo do tempo. Então imagina aqui que eu tenho muitas mangas de peso pequeno e quase que nenhuma manga, comparando a quantidade, né, de peso maior. Essa distribuição mudou completamente, tá bem? Agora, por que eu tive muitas mangas com peso pequeno? Isso é um fator que a gente tem que discutir. Por que eu tive algumas só com peso maior? Será que aconteceu de eu colocar alguma coisa que alguns galhos receberam mais seiva do que outros galhos, isso permitiu? Não sei. Mas é uma coisa incomum. Concorda comigo que é uma coisa incomum? Pronto. Se é uma coisa incomum, normalmente a distribuição não vai ser normal, vai ser um outro tipo de distribuição, e para esse tipo de distribuição a gente vai ter que fazer uma avaliação, porque alguma causa especial de variação atuou aí que mudou o comportamento que eu esperava para essa minha avaliação e distribuição de probabilidade. Eu ainda tenho outros exemplos de variação, como por exemplo, basicamente plano, em que as condições operacionais estão flutuando ao longo do tempo, tá? Eu não tenho mangas pequenas ou mangas grandes, eu tenho um padrão comum ao longo do tempo. E eu ainda tenho uma condição em que, aqui eu finalizo, se vocês percebem na imagem, um ou mais outliers. Aqui eu finalizo a minha distribuição normal e aqui à direita surgiu uma ou duas mangas. Seria mais ou menos assim. Eu tenho aqui a minha distribuição comum, as mangas variando 220 gramas. Aí daqui a pouco eu encontrei uma manga com 400 gramas, outra manga com 500 gramas. Está muito diferente do que eu esperava. Esse outlier aconteceu por causa de quê? Tá bem? Esses outliers podem ser tanto erros no processo de você pesar, pode ser um erro na balança, um erro quando você foi anotar isso aqui ou digitar. Você, em vez de digitar 220, você digitou 2.200 gramas, daria 2 quilos uma manga, né? Então, pode ser erro de digitação ou podem ser valores que aconteceram realmente no próprio processo. Agora, para pensar. Se você teve condições de produzir uma manga com 500 gramas, quando a maioria das mangas foi 220, o que é que aconteceu ali para que aquela manga fosse naquele peso? Será que você consegue extrair algum resultado daí? Buscar, avaliar na profundidade o que pode ter acontecido? Porque se ter mangas maiores for melhor para você, você tem que maximizar essas variáveis que fizeram com que essa manga fosse grande. A mesma coisa no processo. Se você teve uma aula, eu tive uma aula que foi muito show, foi nota 5, imagine que as minhas aulas em média são nota 4,8. E aí eu tive uma nota 5.
não teve grande diferença. Mas tem os professores que têm a média aí 3,2 na nota geral do curso, né? Que é uma média baixa, é uma nota baixa. Aí teve uma aula que ele recebeu 5. Pô, o que aconteceu? O que aconteceu naquele outlier? Eu tenho que avaliar a aula dele para verificar o que aconteceu ali que fez com que o pessoal gostasse mais da aula dele. Qual foi a variação que não teve nas outras que teve ali que conseguiram esse resultado maior? E fazendo essa avaliação, a gente consegue chegar numa condição de entregar algo melhor. Perfeito, pessoal? Isso é extremamente importante, tá bem? E agora, gente, eu vou terminar fazendo um exercício com vocês e a gente vai discutir esse exercício já na nossa próxima aula, beleza? Vamos lá comigo, tá bom? Até já.